Boas tardes, boas noites. Vamos continuar nossa leitura sobre o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, explicando quais são os bastidores da história da Terra, né? Os bastidores espirituais que moveram toda a evolução que presenciamos, né? Na semana passada, nós lemos a grande virtude dos árias e europeus. Então, só retomando, os capelinos vieram, formaram a civilização egípcia e também a civilização hindu, né? E nós estamos nesse segundo grupo. Dos hindus, nós lemos, né? Que uma parte se fixou na Índia e lá permaneceu e permanece, com todos os seus cultos sagrados, e outra parte migrou pela Europa, dando origem aos que são denominados indo-europeus, né? Então, é esse trecho que nós estamos lendo agora. E eu vou repetir, inclusive, a leitura da semana passada para que fique bem tranquilo. Então, né, parte deles saíram e começaram a se miscigenar com os nativos. Lembrando que os hindus são do grupo de Capela que participou das primeiras encarnações, das primeiras miscigenações com os povos nativos, o que Emmanuel colocou, justificando inclusive a cor da pele e tudo mais. Então vamos lá. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus missionários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos e eslavos. Isso tudo nós já lemos, né? Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seu caminho, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Então, nós até comentamos isso, né, que a partir do momento que surge o conceito de propriedade, surge o conceito de direito e a partir daí a necessidade das regras. Então, se os hindus que permaneceram na Índia trouxeram, numa palavra que nós até estamos agora usando um pouquinho mais, no atavismo do orgulho. Atavismo quer dizer aquela geração que está apresentando uma característica de outra geração muito anterior, não imediatamente anterior, muito de antepassados, né? Então, os hindus tiveram o atavismo do orgulho, apesar de estarem na Terra por milênios, né? Eles, em exílio, né? Num determinado momento, na medida que eles se estabelecem, retomam esse orgulho e criam as castas. Já esses indo-europeus, eles não se destacaram necessariamente no primeiro momento com orgulho, mas sim no egoísmo.
A partir do momento que se estabelece a ideia de territorialidade, território, né, aí surge o conceito de propriedade e assim desencadeia todo o processo de separação, limite, fronteira, guerras, conquistas e tudo mais, né? Então são essas duas características distintas inicialmente nesses grupos, né? E que remontam, né, uma preocupação, né, uma preocupação constante de implantar a reforma íntima, né, dentro para a própria eternidade, né, que a gente busque através do orai e vigiai, né, manter sempre amortecido o conceito de orgulho e egoísmo. Com o passar do tempo, essa imposição, essa disciplina, ela vai atingir a espontaneidade, como ensina Emmanuel, né? A disciplina precede a espontaneidade. E aí continua a leitura. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-na aos primeiros embates fraticidas. Ora, essas tribos, gente, é que se tornaram os países, né? Não nessa forma presente, mas essa forma presente já é uma herança daquelas primeiras disputas, como nós vamos ver ao longo do livro, né? E continua, Emmanuel. O Mediterrâneo e o Mar do Norte, né? Que é aquela região da Europa lá. Mediterrâneo mais ao sul e o Mar do Norte, a região mais fria, né? Finlândia, Dinamarca, Noruega. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhes os pesares no caminho, sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atenuando-lhes os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhes a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé, na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que, muito antes dos saxões, povoou a terra da Grã-Bretanha, né? Não podemos esquecer que Allan Kardec é o codinome, né, de Rivail, justamente numa referência a uma de suas encarnações como sacerdote no grupo celta, né? É importante também lembrarmos que, como a gente comentou em outras reuniões, né, há aproximadamente entre 30 e 50 mil anos surgiram, talvez até mais, em alguns casos, até referências históricas de 70 mil anos, que surgiu a vela de barco, né, o arco e flecha, a lâmpada queimada a óleo. Então, veja, já nessa época, 70 mil anos, né, já existiam esses artefatos que, obviamente, são resquícios dos conhecimentos trazidos daquela região. E tudo isso acabou sendo
distribuído entre os pares, né? A descoberta não é única, não é apenas de um, né? Uma coisa também que é muito importante a gente perceber, naquela época, como em algumas regiões ainda por exemplo, do Brasil, né, eram regiões primitivas, onde só tinha vegetação, né, só tinham árvores, né, e não tem estradas, obviamente, se isso é uma mata virgem, então não tem estrada. Então, como é que é mais fácil o deslocamento? Eu não diria até mais fácil, eu diria até o único, é através da água. Né? A água representam as estradas no meio da floresta. Por isso que todas as civilizações elas têm início ou no litoral, né? Na beirada da água do mar, ou ao longo das margens de um rio. Né? Então, é interessante que toda essa ocupação ela se dá inicialmente através da água. E depois, a partir de uma fixação nas margens, quer seja do mar ou dos rios, né, é que se explora o interior avançando sobre a floresta e assim ocupando e tudo mais. Então, a vela para os barcos, a canoa, isso é uma ferramenta muito útil e uma das primeiras a serem desenvolvidas no processo de expansão. Né? Continuando. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália Central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolve com o uso da escrita, adquirindo-a na covizinhança das civilizações mais avançadas. A Mesopotâmia foi quem apresentou, né, como herança dos sumérios, né, as primeiras formas de escrita cuneiforme. Cuneiforme é na forma de cunha, né? Então são tábuas de argila em que se escreve na forma de cunha. Essa escrita não é como a gente conhece, ela é basicamente através de ícones, de desenhos, não são necessariamente letras. Né? Ela é icônica, em uma mesma figura se retratam muitas coisas. E toda essa divisão foi dando características. Tanto que na Europa é muito comum, nós brasileiros não temos isso, mas os europeus têm isso muito claro em bater os olhos em quem ele conhece e pelos traços físicos identificar a que país ele pertence, né? Porque a diversidade ali é grande e os territórios e grupos são muito característicos. Então, eles, olhando pelos traços físicos, eles aprendem a saber qual é a origem. Né? Nós aqui no Brasil não temos essa preocupação, aliás, fugimos da Europa e reencarnamos aqui justamente para perder esse tipo de taxamento, desse patrulhamento, desse julgamento prévio, né? Porque se eu sei que, né, um lombardo, um que tem longa barba, né, ele é um lombardo, então automaticamente ele vai agir como todos os seus pares, né? Então eu já estou pré-julgando, né? E na medida que todos nós viramos Silva, né, sobrenome Silva, não tem nenhuma qualidade especial, quer seja de família e etc. E aí fica muito mais fácil ser tratado e tratar o outro como o próximo do Evangelho. Muito bem. Os nórdicos e os mediterrânicos. Se vocês observarem, né, mesmo a Europa, ela é dividida nos países que fazem limite com o mar Mediterrâneo, a Europa Central e os nórdicos, quer dizer, do norte, né? E hoje, presente, né, os países do norte da Europa são mais civilizados e desenvolvidos do que os países do sul da Europa. Entre eles têm toda uma disputa não tão declarada
como em outros lugares, né? Mas, por exemplo, assim como aqui no Brasil há o preconceito em relação ao nordestino e coisas que o valem, infelizmente, lá também, né? Existe preconceito dos que são do norte em relação aos que são do sul, porque eles são mais pobres e, portanto, eles são mais indisciplinados e são mais relaxados, enfim, né? Não são tão criteriosos. Isso, olha a origem, né? A origem já vem daquela época, né? Então vamos lá. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções dos fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se tratam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. Ora, quem conhece um pouquinho de história sabe que esses dois países estão em constante conflito, né? E isso já antes da Primeira Guerra, assim como franceses e ingleses, né? O que se destaca, principalmente do parágrafo anterior, é que apesar de toda essa comoção social, essa movimentação, essas guerras, essas disputas, essas criações, invenções, né? Paira o controle de Jesus, né? Jesus não está apartado disso, ao contrário, né? O Cristo, junto com todas as suas falanges, mantém essas condições sociais para que se extraia o melhor dos homens, né? Então, em meio a toda essa massa de ignorantes, essa massa ignária, a espiritualidade superior vai conduzindo para que o indivíduo, o espírito se esclareça e passe a ser, usar da própria inteligência para o convívio fraternal. Então vocês imaginem o esforço de toda esta equipe há milênios, né, no caso de Jesus, desde que o mundo nem existia, para conduzir a uma educação de confraternização, confraterno com irmãos, né? Para que a gente se enxergue como irmãos, né? Isso denota que ainda há muito trabalho. Por isso que não há que se assustar com esses choques de hoje, né? Eles são perfeitamente compreensíveis, né? Eles não começaram agora, não vai ser uma... né? Não vou nem falar da guerra presente, vou falar de, né, Israel e os palestinos. Isso não começou agora. Isso já vem há milênios. Então, é um processo de aperfeiçoamento a que estamos submetidos, inclusive mudando reencarnatoriamente de países, para que a gente não seja estimulado a repetir erros passados, né? E lembrando que esses são os mecanismos de controle de Jesus sobre a nossa evolução. Não é só a vida agora, a nossa evolução, né? Já que somos indestrutíveis. Deixa eu ver, eu li isso aqui. É exatamente isso que ele fala no parágrafo seguinte. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda, né, com origem dos atritos entre o germanismo e a latinidade, Alemanha e França, né, nas épocas primitivas. O que não se justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Então, o que Emmanuel coloca isso
que nós acabamos de ler explica a animosidade, né? Latinos, latinidade, França, todos que falam latim, Itália, versus os germânicos, os alemães. Depois nós vamos ver qual é essa diferenciação mais profunda, né? Tudo bem, isso se explica, mas não justifica continuar essa animosidade até hoje, né? Por isso que quando o surgimento do mercado comum europeu, da unificação da Europa, isso é uma bênção, né? Porque só se unifica quando se reduzem as diferenças. Quando se aumenta as diferenças, se divide. Né? Se divide até o limite de uma tribo, né? Agora, quando nós vamos aparando as nossas diferenças, buscando o que é comum, então passamos a nos enxergar como iguais e a união é uma consequência sim, fatal, né? Nós vamos nos unir na medida que entendemos que as diferenças são circunstanciais. Infelizmente, nosso tempo já estourou, né? Já estourou. Então, vamos parar aqui. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a origem do racionalismo. E isso vai dar mais compreensão para que tudo a gente possa entender o hoje com base no ontem. Prazer em revê-los e até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, todos estejam em paz. Nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu trouxe para a gente conversar nesse dia em que o mundo convive com a sombra da guerra mais uma vez, o que está no livro dos Espíritos a respeito do assunto, né? Então nós temos no livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, base para o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 6º, no item 5, trata da lei de destruição e como subtítulo trata das guerras. Dando sequência, eu também trouxe uma questão relacionada às guerras que está no capítulo de homicídios e algumas questões sobre a crueldade que também está no mesmo item. Sigamos. Pergunta 742. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem um direito, o direito do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o estado normal é o estado de guerra. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. E, quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Pergunta 743.
Algum dia a guerra desaparecerá da face da terra? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Pergunta 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Resposta: a liberdade e o progresso. Kardec insiste: se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação de um povo sobre o outro? Resposta: subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Pergunta 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito próprio? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinatos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Pergunta 749, agora tratando do assunto assassinatos, do assunto homicídio. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Resposta: não, quando constrangido pela força dos eventos, mas é culpado das crueldades que comete, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda durante a guerra. Aí depois a gente tratando da questão da crueldade, eu separei as seguintes questões. 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade isso jamais se dá. A crueldade resulta sempre de uma natureza má. Pergunta 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Pergunta 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas, como o princípio do perfume no gérmen da flor que ainda não desabrochou.
em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Como pode dar-se, pergunta 755, como pode dar-se que, no seio da mais adiantada civilização, se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem encontrar-se alguns frutos defeituosos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Pergunta 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom depois que o bom grão é selecionado. Mas desaparecerão para renascer sob outros envoltórios. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, o que eu quis trazer para vocês nesse conjunto de perguntas e respostas aqui a respeito das guerras e dos conflitos, né? Você precisa compreender que, antes de mais nada, né, antes da gente considerar todo esse estado primitivo, a gente é formado, vamos dizer assim, por duas... como se fossem dois pratos numa balança, né? Nós temos, de um lado, as virtudes, todas já estão em nós, todas já estão em germe na gente, e a gente precisa desenvolvê-las. Então a gente não tem carência de nenhuma virtude, no sentido de que carência signifique falta de, né? O que a gente precisa fazer é trabalhar, desenvolver essa virtude, né? Fazer com que ela cresça, com que ela se torne predominante no nosso modo de agir e de pensar. Ocorre que quanto mais primitivo a gente é, mais a gente age por coisas mais próximas dos instintos e das sensações, ao invés de agir pelo pensamento, pelo discernimento, pela razão e principalmente pelos sentimentos, porque são os sentimentos que nos fazem contato, que fazem com que a gente se eleve em direção a Deus. Então, o homem, mesmo depois de esclarecido, mesmo depois de evoluído tecnologicamente, ele ainda fica preso às sensações, e essas sensações normalmente estão ligadas aos instintos. Por essa razão,
quanto mais próximo dos instintos a gente está, ou o espírito está, mais desequilibradas são as nossas decisões e as nossas ações, porque elas visam o nosso bem-estar, em detrimento do bem-estar do outro. E as nossas ambições por bem-estar e por necessidades que nós mesmos criamos, elas acabam sendo superexcitadas, por assim dizer, pelas nossas vaidades e pelo nosso egoísmo. Então, se a gente pudesse colocar ali nos dois pratos da balança, a gente teria de um lado as nossas virtudes que a gente precisa desenvolver, né? Todos os germes daquilo que seremos um dia como espíritos puros e evoluídos, e do outro lado as imperfeições que ainda nos aproximam dos povos primitivos, da selvageria e da crueldade. Na medida em que a gente desenvolve as nossas potencialidades e as nossas virtudes, a gente abafa, a gente diminui, a gente usa mais as nossas virtudes para tomar decisões do que a gente usa os nossos instintos e as nossas sensações. Então, quanto mais a gente desenvolve de uma coisa, mais a gente abafa da outra. O que é a guerra, né? A guerra, como a própria resposta de Kardec, aqui dos espíritos, como a própria resposta dos espíritos para Kardec, ela é o resultado da predominância de uma natureza espiritual ainda animal sobre a natureza espiritual mais evoluída. Então, ao invés da gente sentar, discutir e encontrar soluções ponderadas para os nossos conflitos, a gente quer impor a nossa vontade através da força. E quanto mais forte, mais a gente se sente poderoso. Quanto mais poderoso, menos impaciente. Quanto menos impaciente, mais a gente quer empurrar para o outro, goela abaixo, aquilo que a gente pensa, né? E não é diferente com as outras coisas. Então, por exemplo, eu ao invés de tentar convencer a pessoa a compartilhar alguma coisa comigo, quanto mais próximo do selvagem eu vou lá e uso da força e tomo aquilo que eu quero. Quanto mais evoluído eu tô, mais eu vou tentar, através da conversa, mostrar que eu tenho necessidade daquilo e que é bom que aquela pessoa seja caridosa comigo. Esses sentimentos mais evoluídos, eles demandam tempo, né? E muitas vezes gerações. Para solucionar esse enigma, para que a gente enxergue uma sociedade em que no futuro a guerra, na verdade a guerra é o conflito entre povos, mas o próprio conflito de indivíduo para indivíduo, de família para família, de grupo para grupo, o próprio conflito seja extirpado da Terra, não exista mais, é preciso que os nossos defeitos de caráter, as nossas falhas de caráter, principalmente o nosso egoísmo, a nossa vaidade e o nosso orgulho, tenham dado espaço, tenham sido substituídos por virtudes proporcionalmente maiores e mais abrangentes, como é o caso do amor ao próximo, como é o caso da caridade, como é o caso da humildade. Então, se de um lado a gente tem o orgulho gerando a guerra, o que vai gerar a paz é o desenvolvimento da humildade, é o desenvolvimento da caridade, o desenvolvimento do amor. E não dá para ser caridoso se você não é humilde, se você enxerga o outro como inferior a você, né? Então a gente só trabalhando esse lado nosso é que a gente vai evoluir. Por que a gente convive com a guerra? Porque esse escândalo faz a gente pensar como a gente está fazendo agora, a gente está pensando a respeito, né? E a gente está se rebuscando, tentando entender por que nós, enquanto espíritos, ainda convivemos com esse tipo de injustiça e de crueldade. É porque a gente ainda precisa desse escândalo para
olhar para dentro de nós e procurar desenvolver o máximo possível a nossa humildade, a nossa tolerância, o nosso respeito para com o próximo, para que um dia a gente tenha a capacidade de amar o próximo como a nós mesmos. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e endereçando os meus votos e pedindo a vocês que enderecem os votos de vocês para a paz, para que os líderes sejam envolvidos por sentimentos mais humanitários e menos cruéis, para que os espíritos que estão ao redor deles e também influenciando para que esse conflito se infle cada vez mais, sejam orientados, esclarecidos e, na medida do possível, socorridos, para que essas influências cessem, para que esses pensamentos bélicos diminuam e deem espaço ao diálogo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.